Lá em casa, a gente nem gosta muito de falar sobre isso. Sabe aquelas coisas que são tão estranhas que às vezes você mesmo duvida se aconteceu? Mas meus pais estavam lá e viram tudo. Eu tinha uns 8 anos quando nos mudamos para aquela casa antiga em Curitiba. Era uma dessas casas grandes, dessas bem diferentes, que o pessoal chama de vitoriana. Tinha 2 andares, uma escada de madeira que fazia barulho quando a gente pisava, janelas grandes e compridas. No começo eu até gostei. Imagina só, ter um quarto só para mim pela primeira vez. Mas depois foi quando as coisas começaram a ficar esquisitas. E não era aquele tipo de coisa que dava para fingir que não estava acontecendo. Era bem real mesmo. Tão real que até hoje, quando lembro, sinto aquele frio na barriga. Minha mãe sempre fala que foi o período mais difícil da vida dela, e olha que ela já passou por muita coisa. Foi mais ou menos uma semana depois que a gente se mudou. Eu estava arrumando minhas coisas no guarda-roupa do quarto, aquele móvel antigo e grande que já vinha com a casa. Era um desses bem trabalhados, todo de madeira escura com uns detalhes nas portas. Aí, do nada, escutei uma voz de criança vindo lá de dentro. Na hora nem me assustei, sabe? Porque era uma voz normal, igual a de qualquer menino da minha idade. Ele disse que se chamava Joaquim e que morava ali. No começo, até achei legal ter um amigo para brincar, ainda mais morando em uma casa nova, sem conhecer ninguém da vizinhança. A gente conversava bastante. Ele sabia um monte de histórias da casa, conhecia todos os cantinhos, os lugares secretos. Mas aí as conversas começaram a mudar, e foi aí que o medo começou a tomar conta de mim, aquele medo que deixa a gente sem reação, que faz o coração bater tão forte que parece que vai explodir. Joaquim começou a me pedir umas coisas estranhas. No início eram só brincadeiras bobas, tipo esconder as coisas da minha mãe ou fazer bagunça no quarto. Mas depois ele foi ficando mais exigente, mais bravo, quando eu não fazia o que ele queria. Lembro de uma vez que ele ficou insistindo para eu subir no telhado da casa. Fiquei com medo, claro, era muito alto. Mas ele não parava de falar, ficava repetindo que seria divertido, que nada de mal ia acontecer. Quando eu disse que não ia fazer isso, senti uma dor forte no braço, como se alguém tivesse me mordido com toda a força. Fiquei com a marca dos dentes por dias. Minha mãe ficou desesperada quando viu. Na escola também começaram os problemas. Joaquim não gostava dos meus amigos. Dizia que eles eram bobos, que eu não precisava deles. E quando eu brincava com outras crianças, sempre acontecia alguma coisa ruim. Eu empurrava alguém sem querer, começava brigas à toa, fazia coisas que normalmente nunca faria. As coisas foram piorando cada vez mais. Em casa, eu não conseguia mais dormir direito. Ficava acordado a noite toda com medo dele aparecer. O guarda-roupa virou um pesadelo para mim. Às vezes eu escutava batidas vindo lá de dentro, risadas estranhas no meio da noite. Meu comportamento mudou completamente. De um menino calmo e tranquilo, virei uma criança agressiva, que vivia machucada e machucando os outros. Meus pais não entendiam o que estava acontecendo. Me levaram em médico, psicólogo, fizeram um monte de exames, mas ninguém conseguia explicar o que eu tinha. Até que um dia, depois que eu tentei empurrar minha irmã mais nova da escada, minha mãe percebeu que tinha algo muito errado acontecendo. Não era normal uma criança mudar tanto assim, do nada. E toda vez que acontecia alguma coisa, era sempre perto daquele guarda-roupa. Foi quando minha mãe resolveu procurar ajuda com uma senhora que ela conhecia da igreja, uma pessoa que entendia dessas coisas espirituais. Assim que essa senhora entrou no meu quarto, ela sentiu que tinha alguma coisa errada ali. Ela ficou parada na porta, tremendo, com a mão no peito. Falou que estava sentindo uma energia muito pesada, principalmente perto do guarda-roupa. Quando ela chegou perto do móvel, começou a passar mal. Disse que tinha um espírito de uma criança ali, mas não era uma criança comum. Era a alma de um menino que tinha morrido naquela casa há muito tempo atrás e que estava cheio de raiva e sofrimento.
Enquanto ela falava isso, eu comecei a sentir aquele frio que sempre sentia quando Joaquim estava por perto, e meu corpo todo ficou arrepiado. A senhora percebeu na hora e pediu para todo mundo sair do quarto. Naquele mesmo dia à noite, ela voltou com outras pessoas para fazer uma limpeza espiritual na casa. Foi uma coisa muito forte que eu nunca vou esquecer. Eles começaram a rezar e, de repente, a temperatura do quarto mudou completamente. Ficou tão frio que dava para ver a fumaça saindo da boca das pessoas quando respiravam. O guarda-roupa começou a fazer uns barulhos estranhos, como se alguém estivesse esmurrando por dentro. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé, e minha mãe me abraçou forte. A reza continuou por um bom tempo, até que de uma hora para outra tudo ficou quieto e a temperatura voltou ao normal. A senhora disse que o espírito tinha ido embora, mas que a gente precisava se mudar daquela casa. E foi o que fizemos. Uma semana depois, já estávamos em outro lugar. Nunca mais ouvi a voz do Joaquim, nem tive aquelas vontades estranhas de machucar as pessoas. Mas até hoje, quando vejo um guarda-roupa antigo, sinto um arrepio na espinha e lembro daquela época. Depois que a gente se mudou, meus pais fizeram questão de pesquisar sobre a história daquela casa e descobriram umas coisas que me deixaram ainda mais assustado. Uma vizinha antiga contou que, nos anos 60, uma família tinha morado lá e perdido um filho de mais ou menos a minha idade. O menino tinha caído do telhado da casa durante uma brincadeira. E sabe qual era o nome dele? Joaquim. Quando soube disso, meu corpo inteiro gelou. Fiquei com aquela sensação de formigamento nas mãos e nos pés, igualzinho sentia quando ele aparecia. Era muita coincidência para ser mentira. A vizinha até mostrou um jornal antigo que falava do acidente, com uma foto em preto e branco da casa. E lá estava ele, aquele mesmo guarda-roupa aparecia numa das fotos do quarto, exatamente igual ao que eu conheci. Durante muito tempo depois disso, eu fiquei com medo de dormir sozinho. Às vezes acordo no meio da noite pensando ter ouvido aquela voz me chamando. Mas graças a Deus, nunca mais aconteceu nada parecido. Meus pais guardaram aquele jornal, mas nem gostam de mostrar para ninguém. A gente evita falar sobre esse assunto em casa. É uma história que ninguém acredita quando a gente conta, mas quem viveu sabe que foi real. Hoje em dia, sempre que passo por uma casa antiga ou vejo uma criança brincando sozinha, fico pensando se ela também não está conversando com alguém que só ela consegue ver. E uma coisa eu aprendi: nem toda amizade é boa, mesmo que seja com alguém da nossa idade. Às vezes, o perigo pode vir de onde a gente menos espera, até de um simples guarda-roupa. Passaram mais de 30 anos, mas de vez em quando ainda sonho com aqueles dias. São sonhos estranhos, que parecem tão reais que acordo suando frio, com o coração disparado. Vejo aquele guarda-roupa, escuto aquela voz e acordo assustado, pensando que ainda estou naquela casa. Minha esposa já se acostumou com essas noites agitadas, principalmente quando tem temporal igual tinha naquela época em Curitiba. Ela diz que eu fico agitado, falando sozinho durante o sono. É engraçado como essas coisas marcam a gente para sempre, né? Tem momentos que bate aquela dúvida se tudo aquilo realmente aconteceu. Mas aí é só olhar a cicatriz da mordida no meu braço que lembro que não foi imaginação. A marca dos dentes continua lá, igual estava naquela época. Outro dia, meu filho de 7 anos veio me contar que tinha feito um amigo imaginário. Na hora, meu sangue gelou, fiquei com aquele aperto no peito, aquela sensação ruim. Mas era só uma brincadeira normal de criança mesmo, igual todo mundo tem nessa idade. Mesmo assim, não consigo evitar de ficar preocupado. Toda noite vou no quarto dele antes de dormir. Verifico se está tudo bem, se não tem nada estranho por perto. Acho que é um medo que vai me acompanhar para o resto da vida. Mas pelo menos agora
Sei que tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar, que existem mesmo e que precisamos tomar cuidado. E uma coisa eu tenho certeza, nunca mais vou morar numa casa antiga, muito menos com um guarda-roupa velho daqueles. Hoje moro em São Paulo com minha família, mas sempre que visito Curitiba, faço questão de passar bem longe daquela rua. Uma vez minha esposa quis conhecer a casa, curiosa com toda essa história que aconteceu comigo. Mas só de chegar perto, comecei a sentir aquela sensação estranha de novo, aquele frio na barriga, a respiração pesada. Fiquei paralisado ali na calçada mesmo, sem conseguir dar mais nenhum passo. É como se meu corpo todo lembrasse daquela época, sabe? A casa continua lá, do mesmo jeito, só que agora está abandonada. Os vizinhos dizem que depois que a gente se mudou, nenhuma família conseguiu morar lá por muito tempo. Sempre acontecia alguma coisa que fazia as pessoas irem embora rapidinho. Na semana passada, recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava lendo o jornal e viu que vão demolir aquela casa para construir um prédio. Fiquei com uma sensação estranha, meio aliviado e meio preocupado ao mesmo tempo. Aliviado porque aquele lugar vai deixar de existir, mas preocupado também. Será que o Joaquim vai finalmente descansar em paz? Ou será que ele vai procurar outra casa, outra criança? São perguntas que não saem da minha cabeça. E mesmo depois de tanto tempo, ainda rezo todas as noites pedindo proteção. Não só para mim e minha família, mas também por aquele menino que, de alguma forma, também era uma criança assustada e perdida, só que de um jeito diferente. Já fazia uns 15 anos que eu não visitava minha tia. Sabe aquelas pessoas que a gente perde o contato, mas ainda tem um carinho enorme? Pois é, ela era assim. E aí, depois de tanto tempo, resolvi fazer uma visita para ela, porque estava na cidade. E nossa, ela ficou tão feliz quando liguei avisando. Ela mora em uma casa antiga, meio afastada do centro, daquelas com varanda na frente e um quintal enorme atrás. No momento que cheguei lá, percebi que algumas coisas estavam diferentes do que eu lembrava da minha infância. A casa continuava bem arrumada, mas tinha um clima pesado, sabe? E a primeira coisa que me chamou a atenção foi uma boneca que estava em uma prateleira na sala. Era daquelas antigas, de porcelana, com um vestido rosa meio desbotado e um rostinho que, sei lá, me deixou meio incomodada. Minha tia falou que tinha ganhado ela de presente de uma antiga vizinha que se mudou e desde então guardava ela ali como decoração. Foi só depois do jantar que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu estava ajudando minha tia a lavar a louça quando escutei uma risadinha de criança vindo da sala. Na hora gelei, porque era só eu e ela na casa. Olhei para ela disfarçadamente para ver se tinha escutado também, mas ela continuou lavando os pratos como se nada tivesse acontecido. Aí depois, quando eu estava arrumando minhas coisas no quarto de hóspedes, tive a impressão que alguém estava me observando. Sabe aquela sensação que dá arrepio na nuca? Então, me virei para a porta umas 3 vezes, achando que ia ver alguém ali, mas não tinha ninguém. O pior é que toda vez que eu olhava para aquela boneca na prateleira, parecia que ela estava me encarando. E não era só impressão minha, não. Porque quando passei pela sala mais tarde, tenho certeza que ela estava virada um pouquinho mais para o lado do que antes. Quando fui dormir naquela noite, demorei bastante para pegar no sono. Fiquei pensando em como minha tia estava diferente, mais quieta, meio distante, e ela ficava olhando para aquela boneca de um jeito estranho, como se as duas tivessem algum tipo de segredo. De repente, escutei um barulho de passos no corredor. Era um som bem baixinho, parecendo pezinhos de criança correndo. Me cobri toda, sentindo meu coração disparado. E aí veio aquela risada de novo, mais perto dessa vez. Meu corpo inteiro começou a tremer e eu não conseguia me mexer. Parecia que estava grudada na cama. Foi quando senti o ar ficando mais frio, mesmo estando no verão.
A temperatura caiu tanto que eu conseguia ver minha própria respiração, feito uma fumacinha no escuro. De repente, senti uma pressão no meu pescoço, como se fossem mãos pequenas me apertando. Abri os olhos assustada e quase gritei. Ali, bem do lado da minha cama, estava aquela boneca. Mas ela não estava mais com aquele rostinho parado, não. Ela tinha uma expressão diferente, um sorriso que me gelou até a alma. Os olhinhos dela brilhavam de um jeito que não era normal, pareciam ter vida própria. Meu corpo todo tremia, o suor escorria pela minha testa, mas eu não conseguia me mexer nem 1 centímetro. A pressão no meu pescoço foi aumentando, até que consegui juntar forças e me virar para o outro lado. Quando olhei de novo, a boneca tinha sumido. Fiquei a noite toda acordada, sentada na cama, com as costas apoiadas na parede, rezando baixinho para amanhecer logo. Quando amanheceu, eu estava acabada. Não tinha dormido nada e meu pescoço ainda doía um pouco. Desci para tomar café pensando em como ia falar para minha tia que não ia mais ficar na casa dela. Na cozinha, notei que ela estava sentada na mesa, segurando aquela boneca no colo e passando a mão no cabelo dela, igualzinho a gente faz com uma criança de verdade. Fiquei observando de longe por uns minutinhos e juro que escutei ela cochichando alguma coisa, como se estivesse conversando com a boneca. Meu estômago revirou na hora. Tentei me acalmar, respirei fundo e entrei na cozinha. Falei que tinha recebido uma mensagem de uma amiga antiga que mora aqui na cidade e que ela tinha me convidado para ficar na casa dela. Minha tia nem pareceu se importar muito. Só balançou a cabeça e continuou ali, toda concentrada naquela boneca. Arrumei minhas coisas correndo e liguei para uma amiga dos tempos de escola pedindo socorro. Ela veio me buscar e no caminho para a casa dela, me contou uma coisa que quase me fez desmaiar. Diz que o pessoal da cidade comenta que tem algo errado naquela casa, que sempre vê minha tia andando com aquela boneca para cima e para baixo, conversando com ela como se fosse uma pessoa de verdade. E aí, ela me falou uma coisa que me deixou arrepiada. Tinha uma menininha que morava naquela casa antes da minha tia, mas ela morreu faz muito tempo em um acidente. Na hora que ela falou isso, lembrei daquela risada de criança que tinha escutado e senti meu corpo inteiro congelar. Fiquei na casa da minha amiga o resto da semana, mas não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. De noite, ficava lembrando daquela risada de criança e da boneca parada do lado da minha cama. E o pior é que a marca da pressão no meu pescoço ficou uns 3 dias, igual manchinha roxa. Minha amiga falou que outras pessoas da cidade também já viram coisas estranhas naquela casa. Uma vizinha disse que às vezes de noite dá para ver uma luz acesa no quarto de cima e escuta a voz da minha tia conversando, mesmo ela estando sozinha em casa. E tem gente que jura que já viu a boneca em janelas diferentes da casa, como se ela se movesse sozinha. Fiquei sabendo que a menininha que morreu era filha dos antigos donos e que depois do acidente eles se mudaram porque não aguentavam mais ficar lá. Antes de ir embora da cidade, passei na casa da minha tia para me despedir. Ela estava sentada na varanda com a boneca no colo, balançando devagar numa cadeira de balanço. Quando cheguei perto, ela olhou para mim com um sorriso meio triste e falou que a boneca ia sentir minha falta. Senti um calafrio na hora. E aí, quando já estava indo embora, olhei mais uma vez para trás e vi a boneca na janela do 2º andar, mesmo tendo deixado minha tia com ela no colo na varanda. Entrei no carro e saí de lá o mais rápido que pude. Até hoje não consigo entender direito o que aconteceu naquela casa, mas de uma coisa eu tenho certeza: nunca mais vou dormir perto de uma boneca de porcelana. Eu não consegui mais falar com minha tia depois daquele dia. Liguei várias vezes, mas ela nunca atendia o telefone. Uma vizinha me contou que ela anda cada vez mais fechada, que quase não sai mais de casa. Disse que às vezes escuta ela cantando música de ninar tarde da noite e que a luz do quarto fica acesa até de madrugada.
Fiquei pensando se devia contar para alguém da família sobre o que aconteceu, mas quem ia acreditar? E aí, outro dia, recebi uma foto pelo celular que uma pessoa da cidade tirou da casa. Meu sangue gelou na hora que vi. Era de noite, todas as luzes estavam apagadas, mas dava para ver claramente a silhueta da boneca na janela do meu antigo quarto. E do lado dela tinha uma sombra pequena, parecendo uma criança. A pessoa que tirou a foto falou que sempre vê essas duas sombras juntas e que às vezes dá para escutar as duas rindo. Agora, toda vez que alguém fala em visitar minha tia, eu invento uma desculpa. Não tenho coragem de voltar lá e muito menos de deixar outra pessoa dormir naquele quarto. Já se passaram 6 meses, mas ainda acordo no meio da noite achando que escutei aquela risadinha de criança. Às vezes, quando estou quase pegando no sono, sinto aquela mesma pressão no pescoço, como se fossem mãozinhas me apertando. E o pior é que semana passada, quando estava arrumando umas coisas antigas, achei uma foto minha com minha tia de quando eu era pequena. No fundo da foto, na janela da casa, tinha uma sombra que eu nunca tinha notado antes. Era igualzinha à sombra daquela boneca. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A gente morava numa rua bem tranquila, daquelas que todo mundo se conhecia. Nossa casa ficava do lado da casa de um senhor que a gente chamava de seu Lourenço, um homem que devia ter uns 60 anos, mais ou menos. Ele era uma pessoa que não falava com ninguém, vivia sozinho e quase não saía de casa. A única companhia dele era um bode preto, um bicho grande e assustador, com uns chifres enormes que faziam todo mundo ter medo. O quintal da casa dele era bem escuro, cheio de árvores velhas e sempre tinha um cheiro estranho no ar, que dava para sentir mesmo do lado de fora. As janelas da casa viviam fechadas, com aquelas cortinas escuras e empoeiradas, e a gente nunca via luz acesa lá dentro, mesmo à noite. O pessoal do bairro falava que ele mexia com umas coisas estranhas, sabe? Daquelas que a gente nem gosta de comentar. Naquela tarde de sábado, a gente estava jogando bola na rua, como sempre fazia. Era mais ou menos umas 3 horas da tarde, e o sol estava bem quente ainda. A gente era um grupo de 5 meninos, todos da mesma idade, uns 12 anos. E aí, do nada, seu Lourenço saiu de casa. Ele passou pela gente sem olhar para ninguém, usando aquelas roupas pretas de sempre, e foi em direção ao ponto de ônibus. A gente ficou meio surpreso, porque ele quase nunca saía, e quando saía era bem cedinho. Enquanto ele se afastava, dava para ver que o bode estava parado perto do portão, olhando fixamente para a gente. Aqueles olhos do bicho eram diferentes, sabe? Tinham um brilho estranho que não parecia normal. A gente continuou jogando, mas eu não conseguia parar de pensar naquele olhar do bode. Aí a gente continuou jogando por uns 20 minutos, mas a bola não estava colaborando naquele dia. De repente, meu colega chutou muito forte e ela foi parar direto no quintal do seu Lourenço. Na hora, todo mundo ficou quieto, olhando um para a cara do outro sem saber o que fazer. A gente sabia que não era certo entrar na casa dos outros sem permissão, mas também não queria perder nossa única bola. O meu amigo mais corajoso falou que era só pular o muro rapidinho, pegar a bola e sair, já que seu Lourenço tinha acabado de sair. No começo fiquei com medo, mas acabei concordando. Afinal, o que poderia acontecer? O bode estava sempre preso num canto do quintal, então achei que seria tranquilo. Meu coração começou a bater mais forte quando a gente se aproximou do muro, mas mesmo assim decidimos entrar. Quando pulamos o muro, percebi que o quintal era ainda mais assustador visto de dentro. O cheiro estranho era mais forte e tinha umas garrafas escuras espalhadas pelos cantos. De repente, a gente ouviu uma voz grossa e forte que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, dizendo: "Sai daqui!" Meu corpo inteiro congelou e eu senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes.
A voz repetiu mais 2 vezes, cada vez mais forte, mas não dava para ver ninguém por perto. Foi aí que meu colega cutucou meu braço, tremendo, e apontou para o lado. O bode estava lá, parado bem do lado da nossa bola, nos encarando com aqueles olhos estranhos. Mas o pior aconteceu quando ele abriu a boca e, juro por tudo que é mais sagrado, falou com a mesma voz que a gente tinha escutado. Sai daqui. Nossa, na hora eu senti minhas pernas ficarem moles e meu amigo começou a tremer tanto que eu conseguia ouvir os dentes dele batendo. A gente não pensou 2 vezes. Saímos correndo em direção ao muro como se nossa vida dependesse disso. Eu nunca tinha corrido tão rápido na minha vida. Minhas mãos estavam suando tanto que eu quase escorreguei quando tentei subir o muro. Enquanto pulava, ainda deu para ouvir aquela voz horrível mais uma vez. Quando caímos do outro lado, continuamos correndo sem olhar para trás. Só paramos quando chegamos na esquina, ofegando, com o coração quase saindo pela boca. A gente se olhou e ninguém precisou falar nada. Todo mundo tinha escutado a mesma coisa. E não era imaginação, porque os 5 estavam brancos como papel. Umas 2 horas depois, seu Lourenço voltou para casa. A gente ainda estava na rua, meio sem saber o que fazer, quando ele chegou. Ele entrou e uns minutos depois saiu no portão segurando nossa bola. Sem falar nada, ele pegou uma faca velha e furou ela na nossa frente, depois jogou por cima do muro. O jeito que ele olhou para a gente, parecia que ele sabia exatamente o que tinha acontecido. E o mais estranho é que dava para ouvir o bode fazendo uns barulhos diferentes lá no quintal, como se estivesse rindo. Depois desse dia, a gente nunca mais jogou bola naquela rua. Na verdade, a maioria dos meus amigos nem passava mais na frente daquela casa. E quando passava, era correndo e olhando para o chão. Depois daquele dia, eu fiquei muito tempo sem conseguir dormir direito. Toda noite, eu acordava assustado, achando que estava ouvindo aquela voz grossa do bode. Quando fechava os olhos, só conseguia ver aquele olhar dele, que não era normal, não era olhar de bicho. Minha mãe até me levou no médico porque eu estava muito nervoso, suando frio toda hora. Mas eu não contei para ela o que tinha acontecido de verdade. Só falei que estava tendo uns pesadelos. Como é que eu ia explicar uma coisa dessas? Ninguém ia acreditar. Os outros meninos também ficaram bem abalados. Um deles até mudou o caminho que fazia para a escola, só para não passar perto daquela casa. E quando alguém falava do seu Lourenço, a gente mudava de assunto na hora. No bairro inteiro começaram a circular mais histórias sobre aquela casa. Uma senhora que morava perto contou que às vezes, de madrugada, ouvia umas vozes estranhas vindo de lá e que via umas luzes diferentes no quintal. Outro vizinho jurou que uma vez viu seu Lourenço conversando com o bode como se fosse uma pessoa normal. E tinha gente que dizia que ele nunca mais tinha sido o mesmo depois que a esposa dele morreu, que começou a se meter com uns trabalhos diferentes. Mas ninguém nunca teve coragem de perguntar nada para ele, e ele também nunca deu satisfação para ninguém. Continuou vivendo lá, sozinho com aquele bode, e a casa ficando cada vez mais escura e abandonada. Umas 2 semanas depois desse acontecimento, a casa do seu Lourenço amanheceu fechada. Ninguém viu ele sair, nem entrar, e o bode também não estava mais no quintal. A casa ficou daquele jeito por uns 3 dias, até que os vizinhos começaram a ficar preocupados e chamaram a polícia. Quando entraram lá, não acharam ninguém. Tudo estava no lugar. As roupas dele ainda estavam no guarda-roupa. Tinha até comida na geladeira. Mas nem sinal do seu Lourenço ou do bode. No quarto dele só tinha umas velas pretas pela metade e uns papéis com umas escritas esquisitas que ninguém conseguiu entender direito. E o mais estranho é que no quintal, perto de onde o bode costumava ficar, tinha um círculo feito com um tipo de pó preto no chão. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com seu Lourenço e o bode dele. A casa ficou abandonada por muito tempo, até que uns parentes distantes dele apareceram e venderam para outra família. Mas essa família não ficou lá nem um mês.
Disseram que ouviam vozes de madrugada e que as coisas se mexiam sozinhas dentro da casa. Depois disso, ninguém mais quis comprar o lugar. A casa está lá até hoje, vazia. E mesmo depois de tantos anos, quando passo na frente, ainda sinto um arrepio na espinha. Às vezes, principalmente nas noites mais escuras, alguns vizinhos dizem que dá para ouvir um berro diferente que não é de bode normal. Mas ninguém tem coragem de chegar perto para ver o que é. Era para ser só uma viagem de fim de semana com meus amigos. A gente estava precisando descansar, sabe? Aí encontrei uma casa super bonita em um aplicativo de aluguel, com um preço bem em conta, num bairro afastado de São Paulo. Era uma casa antiga, dessas com bastante espaço e um quintal enorme. Na hora nem percebi nada de estranho. Mas agora fico pensando que o preço estava baixo demais para um lugar tão grande, ainda mais sendo em São Paulo. E olha que eu procurei bastante, viu? Fiquei uns 3 dias pesquisando, comparando os valores, olhando as fotos. Achei que tinha dado sorte. A dona da casa foi super atenciosa. Respondeu todas as minhas mensagens rapidinho. Ela explicou que a casa estava fechada fazia um tempo e que queria começar a alugar para a temporada. Na hora eu pensei, nossa, que sorte a minha. Mas depois eu entendi porque ninguém mais tinha alugado aquele lugar. E aí, depois de todo mundo confirmar que ia, fiz a reserva para o fim de semana inteiro. Era para ser só uma viagem normal, só uns dias para descansar com os amigos, mas acabou virando a pior experiência da minha vida. Logo na primeira noite, eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada. Sabe aquela sensação de que tem alguém te observando? Então, era exatamente isso que eu sentia. A casa era grande mesmo, tinha 3 quartos. Cada um ficou em um quarto, e eu fiquei com o que tinha uma janela enorme que dava para o quintal. No começo estava tudo normal, a gente fez um churrasco, conversou bastante, deu risada. Mas quando deu umas 10 horas da noite, começou a esfriar muito. Um frio que não era normal, sabe? E olha que estava um calor danado durante o dia inteiro. Aí cada um foi para o seu quarto descansar. Eu deitei na cama e fiquei mexendo no celular, normal. Mas aí comecei a sentir um peso estranho, como se tivesse alguém sentado na beirada da cama. Na hora, o meu coração disparou, comecei a suar frio. Pensei que era coisa da minha cabeça, então resolvi tentar dormir. Mas não consegui. Ficava ouvindo uns barulhos estranhos, tipo passos no corredor. E toda vez que eu ia ver, não tinha ninguém. Eu já tinha pegado no sono quando aconteceu pela primeira vez. Era mais ou menos umas 3 da manhã quando senti alguma coisa puxando meu pé com força. Na hora eu acordei assustado, o coração quase saindo pela boca. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer, só sentindo aquele aperto gelado no meu tornozelo. Era como se uma mão estivesse me segurando, mas não dava para ver nada. Aí, depois de uns segundos que pareceram uma eternidade, essa pressão foi sumindo devagar. Nessa hora eu levantei correndo e acendi a luz. Fiquei olhando para os cantos do quarto, procurando qualquer coisa diferente, mas estava tudo no lugar. Pensei em chamar meus amigos, mas fiquei com vergonha. Vai que era só um pesadelo, né? Mas quando olhei para o meu tornozelo, tinha umas marcas vermelhas, tipo dedos, e aquela sensação de que tinha alguém me observando não passava. Fiquei sentado na cama, sem coragem de deitar de novo, tremendo que nem vara verde. No outro dia de manhã, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Encontrei todo mundo na cozinha, tomando café, e ninguém comentou nada de estranho. Achei melhor ficar quieto também, mas eu não conseguia parar de pensar naquelas marcas no meu tornozelo. De vez em quando, eu olhava para ver se elas ainda estavam lá, e estavam sim. Aí depois do café, enquanto meus amigos estavam distraídos conversando na sala, resolvi dar uma olhada melhor na casa. Foi quando percebi umas coisas que não tinha notado antes.
Tinha umas manchas escuras nas paredes, como se a casa tivesse passado muito tempo fechada. E em alguns lugares, o papel de parede estava meio solto, como se alguém tivesse arrancado. Mas o que mais me incomodou foi quando entrei num quartinho que servia de despensa. Tinha um cheiro esquisito lá dentro, tipo mofo misturado com outra coisa que eu não sabia identificar. E no canto da parede, bem no alto, tinha umas marcas de arranhão. A noite foi chegando e eu comecei a ficar cada vez mais nervoso. Não falei nada para os meus amigos, mas fiquei o dia inteiro pensando se devia ir embora. Só que eu tinha vergonha de parecer medroso e, além do mais, tinha pago a reserva toda adiantada. Aí resolvi abrir o aplicativo para ver as avaliações da casa, coisa que nem tinha feito direito antes. Foi aí que meu sangue gelou. Comecei a ler uns comentários bem estranhos. Uma pessoa falava que tinha sentido algo puxando ela durante a noite. Outra dizia que acordou com marcas roxas no corpo. Tinha até gente que foi embora no meio da estadia. E aí fui descendo mais, olhando as avaliações mais antigas, e percebi que a casa ficou um tempão sem ninguém alugar. Os comentários eram de muito tempo atrás. Depois, tinha um espaço grande, sem nenhuma avaliação. Minha cabeça começou a rodar, meu coração disparou e eu fiquei com aquele suor frio descendo pela testa. Era igualzinho o que tinha acontecido comigo. Enquanto eu estava ali, tremendo, lendo aquelas avaliações, a dona da casa apareceu de surpresa para ver se estava tudo bem. Ela mora numa casa menor, bem no final da rua. Na hora eu guardei o celular, mas dava para ver que ela estava meio sem graça. Aí ela começou a contar que a casa tinha ficado fechada por muito tempo, que era da família dela, mas que ninguém queria morar ali. Falou que antes de colocar para alugar, tentou até vender, mas não conseguiu. Disse que as pessoas começavam interessadas, mas depois desistiam sem explicar direito o motivo. Enquanto ela falava, eu ficava olhando para o chão, sentindo aquele frio na barriga. Dava para perceber que ela estava escondendo alguma coisa. E o pior é que toda hora eu sentia aquela presença de novo, como se tivesse alguém atrás de mim, me observando. Mas quando eu olhava, não tinha ninguém. Depois que a dona da casa foi embora, eu fiquei ainda mais nervoso. A noite estava chegando de novo, e eu não queria nem pensar em dormir naquele quarto. Tentei convencer meus amigos a gente ir embora. Falei que estava passando mal, que tinha recebido uma notícia ruim da família. Inventei um monte de desculpa, mas ninguém quis ir. Eles estavam se divertindo, tinham até planejado fazer outro churrasco. E como é que eu ia explicar o que estava acontecendo? Nem eu mesmo entendia direito. Aí fiquei lá, sentado no sofá da sala, vendo a noite chegar, sentindo meu corpo todo tremer. O pior é que as marcas no meu tornozelo estavam ficando mais escuras, parecendo um roxo bem forte. De vez em quando, eu passava a mão ali e sentia como se estivesse gelado, muito mais frio que o resto do corpo. E toda hora eu ficava olhando para os cantos, para os corredores, esperando ver alguma coisa, mas ao mesmo tempo rezando para não ver nada. Quando deu umas 9 horas da noite, eu não aguentei. Falei que ia dormir mais cedo porque estava com dor de cabeça. Entrei no quarto e tranquei a porta. Deixei todas as luzes acesas. Até empurrei uma cômoda na frente da porta, fazendo o mínimo de barulho possível para ninguém perceber. Sentei na cama, com as costas na parede, tentando ficar acordado. Mas aí começou de novo. Primeiro veio aquele frio anormal, depois aquela sensação de peso na cama. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia explodir. Minhas mãos estavam suando tanto que o celular quase escorregou quando tentei ligar para alguém. E foi aí que as luzes começaram a piscar. Não era como se tivesse faltando energia, era diferente. Elas piscavam devagar, uma por uma, até que apagaram completamente. E mesmo com a cômoda na frente da porta, eu comecei a ouvir passos se aproximando do meu quarto. Foi tudo muito rápido. Eu estava ali, paralisado de medo, quando senti aquela força me puxando de novo. Mas dessa vez não era só no pé.
Era no corpo todo. Era como se algo estivesse me arrastando da cama. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Tentei me segurar nos lençóis, nas beiradas da cama, em qualquer coisa, mas não adiantava. A força era muito grande. Nessa hora, eu comecei a chorar sem parar, tremendo igual uma folha no vento. O quarto estava escuro, mas dava para ver uma sombra se movendo perto da janela. Uma sombra que parecia uma pessoa, mas ao mesmo tempo não era. E o mais assustador é que eu podia sentir o cheiro daquela coisa. Era aquele mesmo cheiro estranho que tinha sentido na despensa, só que muito mais forte. Minhas pernas ficaram moles e eu comecei a sentir uma tontura forte, como se fosse desmaiar. Foi aí que, não sei como, consegui juntar forças e pulei da cama. Corri direto para a porta. Empurrei a cômoda com uma força que nem sabia que tinha e saí correndo pelo corredor. Nem lembro direito como cheguei na sala. Só sei que estava ofegante, suando frio, com o coração quase saindo pela boca. Meus amigos estavam lá ainda, conversando, e na hora que me viram naquele estado, ficaram assustados. Falei que precisava ir embora naquela hora mesmo, que não dava mais para ficar ali. Eles tentaram me acalmar, perguntaram o que tinha acontecido, mas eu mal conseguia falar. Só mostrei os meus tornozelos, que agora estavam cheios de marcas roxas, parecendo dedos. Foi aí que um dos meus amigos confessou que também tinha sentido coisas estranhas, mas achou que era coisa da cabeça dele. Pegamos nossas coisas e fomos embora naquela mesma hora, deixando a casa para trás. Até hoje não sei explicar o que aconteceu lá e, sinceramente, nem quero saber. Só sei que nunca mais aluguei casa sem antes ler todas as avaliações e sempre fico com um pé atrás quando o preço está baixo demais.